Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 38. O apóstolo Paulo diz assim, diante das dificuldades: pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, versículo 39, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui o apóstolo Paulo, como um discípulo do Senhor, ele mostra que nada, nem ninguém poderá afastá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, é o Senhor dele. Então, se Jesus é o seu Senhor, nenhuma pandemia, nenhuma virose, nenhuma bactéria, nem mesmo a morte poderá te afastar do grande amor de Deus, através de Jesus Cristo. Querido, a salvação, ela é maior do que qualquer coisa. E nós só podemos alcançá-la através de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se você quer alcançar a salvação, é necessário ser um discípulo de Jesus. É necessário permitir que as coisas antigas se passem e que outras se façam novas. Parar na metade do caminho e examinar a si mesmo os caminhos que você tem andado e o que você tem falado. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e a melhor maneira de você se alimentar espiritualmente é dedicando mais tempo à palavra de Deus. É tirando mais tempo para a oração. É dedicando-se mais a compreender, a entender e a fazer a vontade do Pai, para se tornar alguém que não tem que se envergonhar, nem em palavras, nem em ações. E nenhuma situação poderá te afastar do amor de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu gostaria de te convidar a abrir em 1 Tessalonicenses. Você vai continuar para frente, vem 1 Coríntios, 2 Coríntios, vem Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses, e aí você vai achar o livro de Tessalonicenses. Tem 2 Tessalonicenses, tem 1 Tessalonicenses e tem 2 Tessalonicenses. Eu quero o primeiro. Tem o número 1 antes dele. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Se você tem sido um discípulo, se você tem permanecido firme, você vai entender o que eu vou te dizer agora. O apóstolo Paulo diz assim, à igreja de Tessalonicenses, a igreja do Senhor, que hoje é você, aos seus discípulos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para que que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa dos trabalhos deles, vivam em paz uns com os outros. Então a primeira instrução aqui está falando sobre os seus líderes, sobre as pessoas que te aconselham a andar nos caminhos do Senhor, que você os tenha uma alta estima, que você os tenha com amor, por causa do trabalho que eles têm desenvolvido para que você pudesse viver uma vida plena no Senhor. Aqueles que têm se dedicado, aqueles que têm gasto seu tempo,
aqueles que têm se esforçado para que você pudesse receber uma mensagem, uma palavra, uma estratégia do Senhor. Então, quando alguém estiver falando mal das pessoas que têm te ajudado a crescer no Senhor, esses são os que estão ficando no caminho. Esses são os que estão dando ideias a muitas coisas. São os conhecedores de si mesmo. Porque se a pessoa está, se o irmão está se dedicando, se o seu líder, o seu pastor, a te aconselhar e a andar nos caminhos do Senhor, pela palavra, então eles estão na palavra, e pela palavra eles estão te orientando como estamos fazendo agora. Portanto, querido, quer ser um discípulo do Senhor? Vigia. Vigia o que tem ouvido, vigia o que tem falado. E tenha o seu pastor, tenha o seu líder numa autoestima maior. Tenha uma consideração pelo preço que eles têm pago. Muitas vezes, você tem que recebido sem suor, sem trabalho, o que alguém tem trabalhado arduamente para preparar para você. E muitas vezes, alguns ainda reclamam. Mas de novo, já fiz culto ontem, vou fazer de novo, mais uma vez. Já adorei ontem, vou ter que adorar hoje, mais uma vez. Querido, não pare no caminho. Você é um discípulo. E é com você que eu estou falando. Reconheça o trabalho daqueles que têm se esforçado. E não dê razão às pessoas que estão murmurando e reclamando. Mas valorize aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus tem agido, para que a sua palavra pudesse chegar até você. Porque se hoje você vai receber uma palavra, é porque Deus convidou alguém que aceitou o convite para trazê-la até você. E o que você vai fazer com essa palavra? O que acontecerá com essa palavra? Essa palavra, ela precisa ser divulgada, ela precisa ser anunciada. Então é necessário que você, como discípulo, tome uma posição na sua vida. E não fique esperando, mas receba. Receba aquilo que Deus tem te oferecido. E continuando aqui, 1 Tessalonicenses, versículo 14. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. 15. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Ou seja, querido, aqueles que estão no caminho, que pararam, eles ficam ociosos e começam a falar demais. Por isso eles ficam desanimados. E a nossa função é levar o evangelho até eles. Mas nesse momento de pandemia, como faremos isso? Somente dessa forma. Você não precisa sair da sua casa e ir lá. Você passa uma mensagem para ele, você passa um vídeo para ele, você entra em contato virtual com ele e pregue o evangelho. Mostra para ele a sua alegria de viver, a sua razão de viver. Versículo 16. Alegre-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Dar graça, estar alegre, estar contente e orar continuamente. Orar sem cessar, orar constantemente. A oração é um princípio do cristão. E se você foi convidado a orar, se você foi convidado a participar de uma oração da sua igreja e não tem participado, que tipo de discípulo é você? Que tipo de intercessor é você? Será que você está ficando no caminho? Mas se você está me ouvindo, é porque provavelmente não. Ainda existe esperança. Toma posição. O que é que tem sido primordial na sua vida? Coloque o Senhor em primeiro, porque a sua salvação depende dele.
E nada que você conquistar aqui, você vai poder levar. E nem os compromissos que você fizer, você não sabe se vai poder cumprir. Porque a palavra fala que você tem que falar, se Deus quiser. Se Ele não quiser, você não vai fazer nada. Você é pó e ao pó voltará. Mas o teu espírito é eterno. E você tem uma oportunidade de viver eternamente como discípulo do Senhor ao lado dele. Ou ser punido eternamente por não crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Continuando. Versículo 19. Não apaguem o espírito. 20. Não tratem com desprezo as profecias. 21. Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Aqui então está falando para não apagar a lâmpada do Espírito Santo que te queima, que te acende, que te fortalece. Como é que você apaga? Quando você para no caminho, quando você começa com muito falatório inútil, quando você começa a se justificar ao invés de obedecer. Quando você começa a encontrar pessoas que também estão na mesma situação, aí um que está fraco vai enfraquecer o outro e assim vai indo. Quando você se deixa dar ouvidos àqueles que não têm uma direção do Espírito. Aqui está falando, creia na palavra e coloque ela em prova. E afaste-se de toda forma de mal, que é o que vai apagar o Espírito. Portanto, busque o bem, busque fazer o bem, busque fazer aquilo que foi chamado para fazer. Você é um discípulo. Versículo 23. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus. Versículo 24. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Deus não é mentiroso. Ele te chama e Ele é fiel e Ele vai proteger você. Mas Deus fala para que você tome uma posição. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Para que Ele faça isso, é preciso que você abra o seu coração. É preciso que você faça um exame da sua vida. É preciso para que você tome uma posição. Eu sou discípulo do Senhor, eu vou agir como tal. Eu sou discípulo do Senhor, então agora eu vou permitir que Ele cumpra a sua palavra e a sua vontade em minha vida. Abra aí no livro de Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20. Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20. Versículo 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aqui Jesus te deu autoridade para que você vá, para que você ensine, para que você mostre às pessoas o caminho da salvação. Para que você se torne um discípulo, para que os demônios obedeçam, para que o diabo fuja de você, para que a sua casa seja abençoada, para que a sua família possa ser instruída na palavra do Senhor. A quem está essa responsabilidade? A você, que Ele chamou para ser seu discípulo. A você, que Ele disse, então vá e faça discípulos e ensine a eles a obedecer a minha palavra. Essa palavra é para você, discípulo do Senhor. E eu gostaria que você ficasse em pé agora e colocasse a mão no seu coração. E eu vou orar com você. Pai, em nome de Jesus, a sua palavra foi lançada. O Senhor disse para orarmos, falarmos com o dono da seara para enviar trabalhadores, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Senhor, levanta, em nome de Jesus, pessoas tementes a Ti,
pessoas que te querem, pessoas que não estão questionando, mas que querem trabalhar, pessoas que querem auxiliar, pessoas que querem ajudar na sua obra, pessoas que não vão ficar questionando, mas que vão obedecer. Levanta, Senhor, esses discípulos agora. Levanta, Senhor, aonde estiver chegando essa voz, que o Teu Espírito Santo possa tocar no mais íntimo dessa pessoa e que ela possa tomar uma posição de discípulo de Jesus, que ela possa ter um compromisso com a Sua palavra, de entender, compreender e de praticar. Que ela possa ser uma praticante, não a pessoa que vai passar a vida inteira esperando se arrepender dos pecados. Porque ela já tomou uma posição, ela já tomou partido. Como Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então que você também possa servir. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.